e nós vimos em que fé consiste. Vimos os princípios da fé. E nós vimos que fé consiste em você acreditar na palavra de Deus. Diga comigo, acreditar na palavra de Deus. Ou seja, você fazer da palavra de Deus a autoridade final na sua vida. Segunda coisa que nós vimos foi acerca de meditar na palavra de Deus. Vimos que diariamente, regularmente, nós devemos comer a palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus. Meditar é isto, é você mastigar, absorver a palavra de Deus. Você lê durante um tempo, você medita e depois você pensa, começa a pensar nas coisas boas de Deus, absorver, fazer com que o seu espírito, da mesma forma com que o alimento é absorvido pelo nosso corpo, nós devemos fazer com que a palavra de Deus seja absorvida pelo nosso espírito, não é? Nós nos tornamos um com a palavra. Terceira coisa que nós vimos foi acerca de fazer a quarta dimensão, ou seja, nós conseguirmos nos ver a nós próprios, ver a nossa família, ver a nossa igreja, ver a nossa nação, de acordo com a palavra de Deus. Mudamos a imagem que temos no nosso coração, muitas vezes uma imagem errada, muitas vezes uma imagem negativa, oposta à palavra de Deus, e passamos a nos ver como diz a palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Posso ouvir um amém? Nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, uma nova criatura. Nós somos santos, justos, reis e sacerdotes, e nós passamos a nos ver de acordo com a palavra de Deus. Quarta coisa que nós vimos foi acerca de falar a palavra de Deus. Fé, ela vem por ouvir. Fé vem por ouvir e é liberta por falar. Provérbios 18, 21, está uma lei que diz que a morte e a vida está no poder da língua. Morte e vida, quem escolhe é você. A quinta coisa que nós vimos foi que se fé ela vem por ouvir e é liberta por falar, também é liberta por agir. Vimos Mateus 7, 24 e podemos ir lá ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 7, 24 fala acerca dos dois fundamentos, acerca de dois irmãos, dois homens, que um decidiu fazer a palavra de Deus, cumprir à risca a palavra de Deus. Em Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O que é que a gente vê aqui? Dois tipos de irmãos, dois tipos de pessoas. Um decidiu construir a sua casa sobre a rocha, como? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Ainda ontem encontrei com uma pessoa que nos pediu ajuda, uma irmã, uma missionária, que se dizia missionária, e quando ela me contou o problema dela e pediu oração, eu comecei a falar a palavra de Deus para ela, e depois de algum tempo, de uns 15, 20 minutos de conversa, ela virou-se para mim e disse: isso é muito difícil, isso é muito difícil a gente viver pela palavra. Eu não sei como vai ser quando Jesus voltar, não sei se ele vai encontrar muita gente aqui, porque é muito difícil viver pela palavra. Falei: minha senhora, a senhora é uma como as demais. Jesus próprio já disse: será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Se todas as pessoas forem como a senhora,
que não constrói a sua casa sobre a rocha, não constrói a sua casa sobre a palavra de Deus, dizendo que é difícil, e tem os seus conceitos, tem as suas ideias, e quer viver desta forma, realmente é difícil, realmente não funciona. Realmente, se nós tivermos problemas, o que vai acontecer? Nós vamos ficar indagando a Deus, por que eu? Porque só a mim é que acontece. E era o caso daquela senhora. Por quê? Não entende a palavra de Deus, não compreende a palavra de Deus. Mas nós vimos que aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir o que vier, pode vir a tempestade que for, esta pessoa jamais será abalada, ela sempre vai permanecer fiel. Posso ouvir um amém? Virei para o seu irmão e disse para ele: meu irmão, construa a sua casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus, e é uma lição prática e pequena, em que nós vamos ver como transformar problemas em vitória. Como transformar problemas em vitória. Diga comigo: como transformar problemas em vitória. Nós hoje vamos colocar a fé em ação, em prática na nossa vida. Fé vem por ouvir e é liberta por agir e por falar. Falar e agir, o que? A palavra de Deus. Então nós vamos hoje ver pela palavra de Deus como é que nós transformamos problemas em vitória. Diga comigo: eu quero transformar problemas em vitória. Meus irmãos, muitos problemas que existem não são resolvidos só com oração. Há muitos problemas que existem que não são resolvidos só com oração. Jesus nos ensina através da sua palavra como é que nós transformamos problemas em vitória. Abra aí a sua Bíblia novamente, num versículo que nós conhecemos, acabei de falar, mas nós vamos ler Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Diga comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. Meus irmãos, está aqui um grande segredo. Você pode orar a sua vida inteira, pode pedir ao pastor para orar por você a vida inteira, mas se você não mudar o seu modo de falar, vai haver pouco efeito na sua vida. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Você pode orar muitas vezes, pode orar o dia inteiro, mas se você não mudar o seu modo de falar, o seu modo de conduzir a sua vida, as coisas não vão funcionar muito bem. Eu penso que contei essa história aqui de um homem que comprou um carro 0 km. E ele saiu lá do concessionário, carro novinho, um Santana assim novinho, reluzente, bonito. E ele sai ali do concessionário e não andou 100 metros, de repente um poste pula na frente dele. Pula um poste na frente dele. O poste sai lá da calçada e pula na frente dele. E ele bate o Santana, o carro novinho. Então o que ele faz? Bateu, está no seguro, volta para a concessionária. Eles arrumam, o carro fica novinho de novo. Quando ele sai do concessionário, vai para casa, finalmente mostra o carro à família, o carro novo que ele comprou, vai dar uma volta com a família e a árvore salta na frente dele. Uma árvore frondosa, grande, salta na frente dele. Poxa, mas a semana passada foi um poste, agora salta uma árvore na minha frente? E ele lá arruma o carro. Vai sair de novo e salta uma calçada na frente dele. De quem é o problema? Do poste? Da árvore? Da calçada? De quem é o problema? Por quê? Porque ele não sabe dirigir. Assim também somos nós. A nossa língua é o nosso leme.
é o nosso volante. E para onde nós virarmos a nossa língua, é exatamente para lá que nós vamos. Exatamente para lá que nós vamos. Então você veja uma coisa, qual é o problema deste homem? Não é o carro é novo. Não é o poste está fixo. Não é a árvore, ela está fixa, ela é imóvel. Não é a calçada, ela também é imóvel. O problema é que este homem conduz mal o seu carro. Ele é um péssimo motorista. Assim também existem muitas pessoas. Elas vêm à igreja, o pastor ora por elas e a vida delas começa a funcionar 100%. A família é restaurada, o casamento é restaurado, os filhos são restaurados, o emprego, finanças, saúde. O pastor orou com fé, a igreja ora com fé e as coisas começam a acontecer. Mas passado algum tempo, lá vem de novo aquela pessoa, todo arrebentado. Pastor, ora por mim que me aconteceu um acidente. E o pastor ora com todo amor, com toda a fé, põe a igreja a orar, e a pessoa sai toda nova de novo, passa pelo funileiro, vai para a pintura, faz ali, a pessoa fica toda envernizada, bonitinho. Passa 15 dias, lá vem aquele irmão de novo. Pastor, ora por mim. Qual é o problema? É o pastor que não ora direito? Não, o pastor ora direito, ele usa toda a sua fé. O problema é que esta pessoa conduz a sua vida muito mal. Fala tudo o que deve e o que não deve. Morte e vida está no poder da sua língua. Morte e vida está no poder da sua língua. Abra aí em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 diz assim: em verdade vos digo que qualquer que disser, falar, usar a sua língua a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebestes. Aí está recebereis, mas o certo é recebestes. A tradução original diz recebestes e tê-lo-eis. Veja o que diz a palavra de Deus. Tudo o que você falar com a sua boca, tudo o que você falar com a sua boca é o que você vai ter. Tudo o que você falar com a sua boca é o que você vai ter. Falar com a boca, acreditar com o coração. Se você falar em problemas, você terá problemas. Se você falar problemas, você terá problemas. Vamos a ver Oséias 8:7. Porque semearam ventos e cegaram tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Leia aí na sua versão. Porque semearam ventos e cegaram tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Semearam ventos e cegarão tormentas. Você está vendo só o que é que você pode? Nós vimos isso outro dia, quando nós falamos acerca do falar, e vimos vários versículos sobre o mal que a língua dá. Inclusive, veneno, como é que é? Veneno de peçonha, peçonhento. Veneno de cobra. Lembra que a gente mordeu a nossa língua há 2 domingos atrás? Morde ela de novo aí, faz favor. Dá uma mordida nela com força. É porque, meus irmãos, muitos dos problemas que nós temos, a culpa é deste pequeno membro que um grande bosque incendeia. A língua, ela é pequenininha,
mas ela faz um mal que não é brincadeira. Muitos casamentos são destruídos, não é por agressão, não é por nada, é somente por causa desta coisa que está aqui, que se chama a língua. Muitas famílias são destruídas por causa de palavras que se falam. Não é por agressões, não é por não amar, porque até se amam. Mas muitas vezes, esta língua aqui causa problemas. Então o que é que nós estamos vendo? Como transformar problemas em vitória. Como transformar problemas em vitória. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é, nós temos que aprender a dominar a nossa língua. Quer ter vitória na sua vida, quer transformar os problemas em vitória, aprenda a dominar a sua língua. Aquilo que você falar é aquilo que você vai ter. Aquilo que você falar é aquilo que você vai ter. Tudo que você disser com a sua língua e crer no seu coração, assim será feito. Não é só as coisas boas. Tudo que você disser com a sua língua, acreditando no seu coração, assim será. Sabe qual é o grande segredo? A grande chave disso tudo é o semear. Abra aí em Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Diz assim: disse também, quem é que disse? Jesus Cristo. Leiam comigo. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Como se um homem lançasse semente à terra. Há uma versão que diz que todo o reino de Deus é assim. Todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Versículo 27. E dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem saber ele como. A terra por si mesmo produz fruto, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Que é chegada a ceifa. Imagina que você tem um campo grande, à espera de ser lavrado, à espera de ser semeado. O campo está preparado, está adubado, está tudo equilibrado, só falta colocar lá a semente. Se você pôr trigo neste campo, o que é que você vai colher? É óbvio, não é? Se você plantar arroz, o que é que você vai colher? É óbvio. Mas sabe, meus irmãos, que estas coisas parecem tão óbvias, mas nós muitas vezes nos esquecemos que o mundo espiritual é regido por esta lei. O reino de Deus é assim: tudo que o homem semear, ele vai colher. Gálatas 6, 7 e 8, vamos lá. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem semear da carne, quem semear problemas, colherá problemas. Quem semear da carne, colherá corrupção. Aquilo que você colocar no seu solo é aquilo que você vai ter. E não adianta você culpar a Deus, não adianta você culpar o pastor, culpar quem quer que seja, porque o grande culpado de 90% dos problemas que nós passamos somos nós próprios. Não é mais ninguém. Não é mais ninguém.
O grande culpado dos problemas que nós passamos, 90% das vezes, sou eu e você. Por quê? Porque conduzimos mal a nossa vida. Conduzimos mal a nossa vida. Um lavrador sempre sabe qual vai ser o seu futuro. Quando ele semeia trigo, ele sabe que no prazo determinado ele vai colher trigo. Se ele semeia milho, ele sabe que no prazo determinado ele vai colher milho. Eu nunca contei, mas já alguém que contou, diz que você semeia lá uma semente ali de milho, e numa espiga vem 300 grãos de milho, numa espiga. Você veja como é que é a lei da multiplicação. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então as suas palavras são sementes. As suas palavras são sementes. Marcos 4,14 diz que o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. As suas palavras são sementes. E aquilo que você falar é exatamente aquilo que você vai ter. Então, meus irmãos, assim como o agricultor sabe que se ele semear trigo, no prazo determinado, ele vai colher uma grande quantidade de trigo, você também semeie a palavra de Deus para a sua vida. Semeie a palavra de Deus para a sua família. Semeie a palavra de Deus para os seus entes queridos. Aquilo que você quiser colher daqui a 2, 3, 4, 5 meses, daqui a 1 ano, comece a semear agora. Na realidade, nós hoje estamos vivendo aquilo que semeamos há tempos atrás. Estamos colhendo hoje aquilo que semeamos há tempo atrás. Hoje nós semeamos, nós vemos, por exemplo, esta igreja. Esta igreja está colhendo hoje aquilo que vem semeado durante 25 anos. Aquilo que tem sido semeado, a palavra de Deus que tem sido semeada. Então, se você quiser colher vitórias, ter uma grande safra de vitórias, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, comece a semear agora as palavras de Deus sobre a sua vida. Comece a semear as palavras de vitória. Posso ouvir um amém? Aquilo que você quiser, o que você quer alterar na sua vida, o que você quer alterar perto de si, comece a semear agora. Comece a semear agora. O seu futuro, meu irmão, minha irmã, está na sua boca. O seu futuro está na sua boca. Veja a responsabilidade que esta língua tem. Ela pode gerar morte e pode gerar vida. Quer transformar os problemas em vitória? Quer ter uma vida de vitória segundo a palavra de Deus? Veja, a vida cristã não é um mar de rosas, não é um navio de cruzeiro. Nós estamos num navio de guerra. A gente vê o exemplo de Paulo e Silas, pregadores do Evangelho, foram presos, foram parar a prisão por causa de pregar o nome de Jesus Cristo. Foram colocados no cárcere interior, foram acorrentados. Mas é interessante que a prisão não estava dentro deles. Eles foram postos na prisão, mas a prisão não estava dentro deles. A situação não estava dentro do Paulo e de Silas. O que Paulo e Silas faziam à meia-noite? Dizem que a meia-noite é quando tudo é pior, é no ápice do problema. O que Paulo e Silas faziam? Cantavam e louvavam ao nosso Deus. Paulo usava e Silas usava a sua boca, não para dizer o problema, não para dizer a situação, mas eles usavam a sua boca para dizer a palavra de Deus. De tal forma que eles louvavam com tanta intensidade, que Deus se alegrou daquilo que Paulo e Silas faziam, e quebrou as cadeias, rompeu-se as portas. Está vendo só, irmãos, o que o nosso Deus faz? Mesmo no meio de uma situação tumultuada, quando os problemas vierem, veja que Mateus 7,24 nós vimos isso. Aquele homem edificou a sua casa sobre a rocha, ouvindo, praticando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. E quando os problemas vieram,
quando as prisões vieram, quando as calúnias vieram, quando todo tipo de situação ruim apareceu, aquele homem não foi abalado. Por quê? Porque ele estava edificado sobre a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Não é se os problemas vierem, eles poderão vir, mas quando eles vierem, nós poderemos pegar nos problemas e transformá-los em vitória. Foi o que Paulo e Silas fez. Paulo e Silas estavam na prisão, e o que Paulo e Silas fez? Transformou aquela prisão em vitória, em honra e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas que estavam ao lado foram impactadas pela vida de Paulo e Silas. Estão vendo só? Os problemas poderão vir, mas a sua reação é que fará com que esses problemas poderão ser transformados em vitória ou em derrota total. A sua reação é que determinará as coisas. Pode até ser que a doença bate à sua porta, pode até ser que apareça o mal à sua porta, mas a sua reação é que determinará se você vai morrer ou se você vai viver. A sua reação é que determinará se você vai morrer ou se você vai viver. Então, como é que nós determinamos isso? Através da nossa boca, falando a palavra de Deus para a nossa vida, falando a palavra de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Diga aí para o seu irmão ao seu lado: meu irmão, o seu futuro está na sua boca. Diga aí para outro irmão: o seu futuro está na sua boca. Amém? Por isso que muitas vezes, quando você recebe uma bênção, quando você recebe algo de Deus, uma resposta de Deus, é muito bom você ficar calado. Mateus 8, no verso 4. Vamos ler o versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olhe, não contes isto a ninguém. Não contes isso a ninguém. Mas vai, mostra ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Por que Jesus mandou? Não conta a ninguém. Por que Jesus não disse isso? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele homem tinha acabado de ser curado. E muitas vezes ele podia passar por esses chamados irmãos que não acreditam na palavra de Deus. Você foi curado? Não, lepra não tem cura. Lepra não tem cura. Lepra, cura divina, não é para os nossos dias. E começam essas bobagens, essas baboseiras que a gente vê por aí afora. As pessoas poderiam contaminar aquele homem com as suas palavras. E ele poderia começar a pensar: é verdade, a cura divina não é para hoje. Espera aí, Jesus me curou, mas não é bem assim e tal. E de repente, falar. Eu vi um caso de uma mulher na igreja. Ela estava sentada assim do lado direito, paralítica, numa cadeira de rodas. E o pregador deu a palavra de Deus, e quando foi orar pelos enfermos, determinou que aquela mulher saísse da cadeira de rodas. E ela se levantou e andou, veio na direção do pastor. Quando ela chegou no meio do caminho, ela de repente parou, olhou para baixo, olhou para as pernas dela, se viu em pé e gritou: eu não posso andar, eu sou paralítica. No mesmo instante ela caiu. Os homens pegaram nela, os irmãos pegaram nela, levantaram para poder ajudar, e o pastor ficou aflito, porque viu a mulher sendo curada e diz: mulher, você foi curada, o Espírito de Deus te curou aqui agora. E ela virou-se e disse: eu sei. Você andou? Eu sei que eu andei, mas eu não posso andar, eu sou paralítica. No mesmo instante ela caiu e nunca mais andou. Vê só, ela teve a sua cura roubada por ela própria. Ela falou, ela determinou: eu não posso andar. Eu não posso andar. E nunca mais andou. Jamais andou.
Veja o que acontece, meus irmãos, quando nós falamos de maneira errada. O próprio Jesus, olha, não conta nada a ninguém, vai quietinho, vai lá oferecer a tua oferta. Não conta nada para ninguém. Para quê? Para que ninguém roube a tua fé. Não venha com coisas negativas. Eu disse a você agora há pouco, e vou repetir, o seu futuro está na sua boca. A sua boca, a sua língua vai determinar o seu futuro. Os seus filhos serão aquilo que você determinar. Os seus filhos serão aquilo que você determinar. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. E eu sou uma prova disso. Eu, antes de eu nascer, meus pais determinaram aquilo que eu ia ser diante de Deus. Me entregaram para o meu Deus. E eu cresci, me ensinaram, e claro, eu tive que tomar a minha decisão. Mas qual foi a decisão que eu tomei? Claro, ficar com Jesus, ser um servo de Jesus, é óbvio. Mas foi exatamente aquilo que foi determinado antes de eu nascer. Antes de eu nascer. Então você veja que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Instrui o menino no caminho que deve andar. Quando se envelhecer, não vai se desviar dos caminhos de Deus. Nós determinamos o nosso futuro. Nós determinamos o futuro como? Falando a palavra de Deus. Não é Deus que vai determinar o seu futuro. Não é Deus. Muitas vezes a gente quer jogar a responsabilidade para Deus. Mas Deus não vai determinar o nosso futuro. Quem determina o nosso futuro somos nós próprios. Quer ver uma prova disso? Abre Josué 1:8. Josué 1:8. Olha o que diz: não se aparte da tua boca, não deixes de falar o que? O livro desta lei. Não deixe de falar a palavra de Deus. Quando? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E olha só, porque então farás prosperar o teu caminho. Quem é que faz prosperar o caminho? Quem? Quem é que faz prosperar o caminho? Respondam-me. Você próprio. Veja que Deus não disse para Josué: eu vou fazer prosperar o teu caminho. Não. Josué, fala a minha palavra dia e noite, medita nela dia e noite, porque então tu farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não adianta você jogar essa responsabilidade para Deus, porque Ele já jogou essa responsabilidade para nós. Ele nos deu poder e autoridade, e nos enviou para fazermos a sua obra, nos enviou para pregarmos o Evangelho do Reino, nos enviou para curar os enfermos, nos enviou para libertar os cativos de Satanás. Essa responsabilidade agora é nossa, não é mais dele. Ele determinou, delegou, por isso mesmo que Ele nos deu poder e autoridade. E agora, nós é que temos que ir e fazer. É você quem determina o seu futuro, não é Deus. Como é que nós determinamos o nosso futuro? Falando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, comendo a palavra de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Diga comigo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, meus irmãos, você é quem determina o seu futuro, os seus resultados, não é Deus. Por isso que muita gente não consegue nada, porque está à espera que Deus faça tudo. Está sempre orando à espera que Deus faça, e Deus está à espera que seja você a se mover, porque Deus já determinou na sua palavra. As pessoas estão, Deus, Deus, faz, e Deus está lá de cima, eu estou esperando que você faça. Não sou eu que vou fazer, filho, é você que tem que fazer.
Deus, faz, meu Deus. E tal, às vezes a gente liga o rádio e a gente vê umas orações tão estranhas, né? Deus, tem misericórdia, e gritam, esperneiam e não sei o que lá. Manda, faz. E Deus a todo tempo está lá olhando e dizendo: mas eu mandei você fazer e você está jogando de novo a responsabilidade para mim? Eu já deleguei a você e você de novo está delegando para mim? Afinal de contas, quem é o Senhor aqui? É você ou sou eu? Quem é que manda? Quem é que manda? É você ou sou eu? Os homens querem mandar que Deus faça as coisas, e Deus já determinou: é você que tem que fazer, não sou eu. É você que tem que fazer, não sou eu. Por isso que muita gente, a maior parte dos cristãos, não obtém resultados. Por quê? Porque fica mandando Deus fazer as coisas, e Deus já disse: não sou eu que faço, é você. Deus se recusa a fazer. Deus coloca a sua palavra acima do seu nome. Salmo 138, versículo 2. Inclina-te para o teu santo templo e louva o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus engrandece o seu nome e a palavra dele acima de qualquer coisa. Então, meus irmãos, não queira que Deus transforme os seus problemas. Não queira que Deus resolva os seus problemas. Você é que tem que resolvê-los. Como que se faz isso? Colocando Deus de parte? Jamais. Jamais. Buscai, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O recado que Deus disse ao Josué: Josué, não sou eu que vou resolver os teus problemas. Você que terá que resolver os teus problemas. Como? Comendo a minha palavra e falando a minha palavra. Sim. Vamos lá ver. Josué 9, 1:9. Josué 1:9. Não te mandei eu. Que ordem que Deus dá? Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Mas quando é que o Senhor nosso Deus está conosco? Mas quando é que Ele está conosco? Quando nós praticamos a sua palavra. Quando nós somos obedientes à sua palavra. O nosso Deus está conosco todos os dias. Aí nós vamos falar e as coisas irão acontecer. Porque Deus estará conosco todos os dias, de verdade. Não é por teoria, é por prática. É por prática. É por prática. Não é só falar de qualquer maneira. Não é só falar de qualquer maneira. Mas é falar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus. Você tem que mudar o seu modo de falar. Você tem, vão me chamar de fanático, que te chamem. Vão te chamar de malucos, de louco, que te chamem. Qual é o problema? O que interessa é que da sua boca tem que sair palavras de vida, do seu interior tem que fluir um rio de água viva. Que te chamem de louco e de maluco, mas o que é certo é que você é um gerador de vida. É fanático, pois eu sou fanaticamente maluco por Jesus. Eu amo a Jesus Cristo e quero viver a sua palavra. É como essa senhora me disse: é muito difícil. Claro que é difícil. Quem é que diz que é fácil? É preciso ter decisão. É preciso a gente se esforçar. Isso não é para preguiçosos. Isso não é para preguiçoso. Aliás, o evangelho do reino de Jesus Cristo não é para preguiçosos. Deus virou-se para lá para Josué e disse: não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Dá trabalho. Dá trabalho. E esse trabalho não é só do pastor. Não é só do pastor. Porque graças a Deus, a gente, por estudar a palavra de Deus, a gente compreende a palavra de Deus. Deus vai nos revelando. E o que acontece? Por que muitas vezes os pastores têm mais sucesso do que os irmãos? Não são todos, mas muitos são. Por quê? Porque gastam tempo estudando a palavra de Deus. Resultado, começa a praticar e as coisas acontecem.
Então o que tem que acontecer, meus irmãos? Você tem que ser nossos imitadores. Tem que ser nossos imitadores. Naquilo que é bom, tem que nos imitar. Por quê? Aí você terá resultado. Está aí um grande pastor, Josué. Imita o exemplo do Josué. Não, tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas Josué não tinha para onde se virar. Josué tinha 3 milhões de pessoas para conduzir. Você pode não ter 3 milhões de pessoas, mas você pode ter uma família para conduzir. Você pode ter a sua vida profissional para conduzir. Você pode ser estudante e tem o seu futuro para conduzir. Como é que você vai determinar isso? Praticando a palavra de Deus. Você hoje é resultado daquilo que você semeou no passado. Você hoje está colhendo aquilo que você semeou. Se você semeou, o meu marido é um problema, meu marido não liga nenhuma para mim, meu marido nunca para em casa, está sempre na rua. Pode acreditar que é exatamente isso que você vai colher em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E os meus filhos são um problema. Pois são. Este menino é burro, não sabe nada. Pois é. Podes crer que você vai colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de filhos não inteligentes. Quem determina é você. Quem determina é você. A vida está cada vez mais cara, o dinheiro não chega, o mês continua, o salário acaba. Pode acreditar que isso vai acontecer. Todo mês vai ser a mesma coisa. O mês vai continuar e o salário vai acabando. E se continuar assim, vai haver mês que nem salário vai ter. Vai ter o mês, mas não vai ter o salário. O que você semear é o que você vai colher. O que você semear é o que você vai colher. O que você semear é o que você vai colher. Então o que a gente faz? Pastor, eu não sabia, olha, já falei bobagem. E agora o que é que eu faço? Assim como o agricultor, quando ele faz a sua plantação, ele está sempre cuidando para ver se não tem ervas daninhas. E o que é que ele tem que fazer? Ir lá é arrancar as ervas daninhas. Tem lá que arrancar as ervas daninhas, porque senão elas vão sufocar as sementes boas. Veja, a Bíblia diz que foi o plantador e lançou o trigo. Veio o inimigo e lançou o joio. E são parecidíssimos. São parecidíssimos. Tem que deixar crescer, tem que colher, que o milho, quando é moído, dá um pó branco. O joio dá um pó preto. O trigo, milho. O trigo. Mas você não pode deixar, tem que ter cuidado. Porque o inimigo é o que ele anda fazendo. Ele anda buscando para semear. Coloca ideias. Sabe que a sua mente é um grande campo de batalha? Sua mente é um campo de batalha. A sua mente galopa. Você já viu que quando você começa a pensar numa coisa, você começa a ligar a outra, e 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 a outra. É uma coisa desenfreada, e quando você vê, parece que tem um leão aí na sua porta. Há 3 anos ou 4 anos atrás, eu tive uma experiência disso. Eu estava em África. E depois só que eu soube o que tinha acontecido de verdade. Os bruxos se reuniram e fizeram bruxarias da mais alta casta para me matarem. E de repente, eu estava em casa ou ia trabalhar e começava a sentir uma opressão tão grande, a igreja, claro, estava todo mundo intercedendo, mas eu senti uma opressão tão grande, e na minha mente começava a passar pensamentos que parecia que lá fora tinham bandidos, tinha isso, tinha aquilo, que se eu saísse na rua alguém ia me sequestrar e qualquer coisa do gênero. E parecia verdadeiro. Parecia que quando você saísse da porta tinha um leão de boca aberta ali à sua espera. E não havia nada. A gente saía, ia para a igreja, voltava, ia para cá, ia para lá, e não havia nada. Mas a impressão que dava é que aquilo era tão real que a qualquer momento poderia acontecer. E tudo era uma guerra travada na mente. Era o diabo jogando dardos inflamados. Era o diabo jogando pensamentos maus.
E foi uma luta, por quê? Porque eu tinha que rebater aqueles pensamentos com a palavra de Deus, com oração, falando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E venci, glória a Deus, eu venci. Mas, se você não sabe a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, não a come todos os dias, o diabo lança esses pensamentos e você acha que está certo. Lança pensamentos, lança dúvidas em relação ao marido, dúvidas em relação à esposa, dúvidas em relação aos filhos e por aí afora, e você acha que isso está certo. E começa a pensar, isso desce para o coração e depois você fala. Quando você fala, gera a morte. O ser humano é o único ser na face da terra que tem poder criativo. Os animais não têm esse poder. O ser humano tem. Por isso que o diabo quer tanto dominar o homem. Para quê? Para usar esse poder criativo para criar o mal. Como é que nós criamos? Com palavras. Como é que os mundos foram criados? Por palavras. Então as suas palavras têm poder de dar a vida, mas têm também poder de dar a morte. Então, praticando isso, como é que você faz? Como o agricultor, arranque estas ervas daninhas. Você levante-se com força e diga: eu quebro o poder destas palavras proferidas contra o meu marido. Eu quebro o poder destas palavras proferidas contra os meus filhos, contra as minhas finanças, contra isso, contra a área que você proferiu essas palavras negativas. Arranque estas ervas daninhas para que elas não germinem e dê frutos e sufoque a erva boa. Quem é que está compreendendo? Nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Arranque estas ervas daninhas. E o que depois você faz? Semeie palavras daquilo que você quer colher. Arranque estas ervas e prepare novamente para semear, e semeie palavras daquilo que você quer colher. Josué, Deus disse a Josué: Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes. Medita na minha palavra dia e noite, Josué. Fala a minha palavra dia e noite, Josué. Prudentemente te conduzirás, Josué. Prudentemente tu serás bem sucedido, Josué. Não há outro caminho. Não há outro caminho, a não ser sermos praticantes da palavra de Deus a 100%. Não há outro caminho, não há outro termo. Mude a sua linguagem em relação a todas as áreas da sua vida. Comece a falar a palavra de Deus. Comece a se policiar. Cuidado com as suas palavras. Às vezes eu ouço certas pessoas, dói o meu ouvido, falando da esposa, falando disso, falando daquilo, falando palavras de morte, palavras, ervas daninhas. E depois tem problemas e não sabe por quê. Por causa das suas palavras. Por causa das suas palavras. Vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo, vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler o versículo 2. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual um mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada por quem? Pelo inferno. Está vendo só?
Pois toda a espécie de feras, tanto de feras como de aves, de répteis, de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal, veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, por acaso uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água produzir água doce ou salgada. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargos ciúmes e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Está vendo só? Está vendo só? A sua língua é o seu leme. A sua língua é o seu leme. O leme é tão pequenininho, o navio tão grande, mas o timoneiro leva o barco para onde ele quiser. Para onde ele quiser. Pode os ventos soprar à direita, à esquerda, não interessa. Ele conduz através daquele leme pequenininho. Assim é a sua língua. Você é o timoneiro da sua vida. A sua língua é o seu leme. Se você quer ir para um porto seguro, basta apontar para lá e ir. Mas se quiser ir para uma ilha de tempestades, também basta você apontar para lá, que é para lá que você vai parar. Para onde apontar, é para lá que você vai. Então o que nós dissemos? Como transformar problemas em vitória. Se você está no meio de problemas, seja ele quais forem, sejam eles quais forem, o que é que você tem que fazer? Aponta a tua língua para o porto onde está a solução. Aponta a tua língua para o porto onde está a solução. Como? Falando as coisas que você quer. Falando as coisas que você quer. Aponta para lá e comece a falar aquilo que você quer. Comece a falar a palavra de Deus sobre este assunto que você quer ver resolvido. Lembra o que Deus disse a Josué? Marquem este capítulo, Josué, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Leiam este capítulo todos os dias. Todos os dias. Leia esse capítulo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aponta o leme da tua vida. A vida ela é tua. O barco, ele é seu. O leme é seu. Você é que guia. Não é Deus. Não é Deus. É você que guia a tua vida. Você é quem determina o que você vai ter. Você é que determina o que vai acontecer dentro da sua casa. É você que determina. Se você determinar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é isso que você vai ter. É isso que você vai ter. Pode soprar os ventos, pode vir a maior tempestade, pode haver o que houver. Se você determinar isso, é exatamente isso que você vai ter. Meditar na palavra de Deus,
Comer a palavra de Deus todos os dias é outra chave preciosa para que a gente possa falar com a nossa boca. Nós vimos aqui em Tiago que a língua, ela lança veneno, ela lança morte. Com a mesma língua bendizemos ao Senhor, com a mesma língua amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer ser sábio e entendido? Mostre pelas suas obras. Quer ser sábio e entendido? Mostre pelo seu procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. E outro dia eu vi um rapaz muito calmo, calmíssimo. Roubaram-lhe o toca-fitas do carro. E ele ficou tão irado, tão irado, tão irado, tão irado, tão irado. Ele não podia pegar o ladrão, que o ladrão tinha fugido. E começou a falar. Deu um murro numa árvore. Deu um murro no chão. Depois foi para casa. Em casa não conseguia dormir. Tinha partido a mão. Teve que ir para o hospital. E a mãe dele ficou assustada, porque ela nunca tinha visto o filho daquele jeito. E nós dissemos para ela: ensina o menino no caminho que deve andar, mas também seja testemunho em casa. Está vendo só? Aquela mãe se descuidou, e achando que estava tudo bem na casa dela, e estava tudo bem, e não estava nada bem. Não estava nada bem. Nós não podemos nos descuidar. Deus disse a Josué: medita na minha palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não substitua nada pela palavra de Deus. Se alguma coisa na tua vida está tomando tempo da palavra de Deus, exclua isso. Medita na palavra dia e noite, e prudentemente tu te conduzirás e serás bem sucedido. Então, como é que nós transformamos problemas em vitória? É muito simples. É muito simples. É tão simples que faz muita confusão na cabeça de muita gente. Como é que transformamos problemas em vitória? Meditando na palavra de Deus, comendo a palavra de Deus e falando a palavra de Deus sobre a circunstância, sobre o problema. Só isso, pastor? Só isso. Você pode orar, sim senhor, vem pedir a oração ao pastor, ele ora com todo amor e com todo carinho, mas muda o seu modo de viver. Muda o seu modo de viver. Muda o seu modo de pensar e fale a palavra de Deus. Porque senão todos os domingos, toda quarta-feira, durante a semana vai estar ligando para o pastor para ele orar por você. E é como eu costumo dizer, você vai ficar careca de tanto que o pastor põe a mão e nada vai resolver. A culpa não é da oração. A culpa não é da oração, porque a oração sempre funciona. A culpa é de você não conduzir bem a sua vida. Então quem determina o sucesso na sua vida é você próprio. Então, como eu disse, esta é uma lição pequena e muito prática. Então nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos ficar de pé agora. E nós vamos colocar isso em prática. Falar a palavra de Deus sobre as várias situações da nossa vida. Não é falar as palavras dos homens. Há uma coisa que custa muito caro, chama desabafo. Quem é que sabe o que é um desabafo? Custa muito caro. Hã? Fala lá, pastor. É dizer tudo que queria e até o que não precisava. Tá vendo só? É dizer tudo o que queria e até o que não precisava. Isso custa muito dinheiro. Há muita gente que por causa de um pequeno desabafo foi a ruína completa.
Cuidado. Cuidado com a sua boca. Você não pode falar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sente. Lembre-se disso, os nossos sentimentos são enganosos. 2 Coríntios 4:7 diz: não atentando para as coisas que se veem, mas atenta para as coisas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Toda a situação que você está vivendo hoje é sujeito a se modificar, é sujeito a mudar. Toda a situação que você está vivendo hoje. Não comece a desabafar agora porque está vivendo esse problema, porque isso vai te custar muito caro e vai te gerar muitos problemas pela frente. Derrotas e mais derrotas. Não desabafe acerca do seu marido. Há muitas senhoras aqui hoje que o marido não é cristão ainda. Não desabafe. Cuidado o que você fala. Há muitos homens que a esposa ainda não é cristã. Cuidado com seus desabafos. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e pelo seu bom testemunho elas ganham da sua casa. Às vezes nem precisa falar nada. Com seu silêncio ela ganha os de casa. Cuidado com a sua boca. Eu queria que você agora fechasse seus olhos e pensasse se você lançou ervas daninhas, falando coisas erradas. Eu não sei qual é a área, talvez da sua família, talvez do seu emprego, eu não sei. Tente se lembrar disso, pastor, e comece a pensar nisso. Lembre-se que hoje você está semeando, você está vivendo aquilo que você semeou no passado. Talvez você tenha lançado coisas em algumas áreas da sua vida e tenha gerado problemas hoje. Talvez hoje você está até doente, exatamente por causa das palavras que você pronunciou. Às vezes as pessoas dizem, quando começa o inverno, quando começa a chuva, quando começa isso, pronto, já vou ficar gripado. Todo inverno eu fico gripado, todo inverno eu fico constipado, fico com dor aqui, dor acolá. E é engraçado é que acontece mesmo. Por quê? Por causa da sua boca? Arranque estas ervas daninhas. Arranque, pense lá se você falou alguma coisa. Seja corajoso, irmãos. É uma lição muito simples, mas tremendamente poderosa nos seus efeitos. Tremendamente poderosa, porque é a palavra de Deus. E se você falou alguma coisa, levante a sua mão agora para o céu e diga comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, por todas as palavras negativas que eu pronunciei acerca da minha família, do meu casamento, do meu trabalho, acerca de qualquer área da minha vida. Em nome de Jesus, eu arranco todas essas ervas daninhas, em nome de Jesus Cristo, e elas não vão mais sufocar a semente da palavra de Deus na minha vida. Eu arranco agora todo o poder da morte que foi pronunciada pela minha boca, em nome de Jesus, e eu pronuncio hoje vida e vida com abundância. Hoje eu pronuncio a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, e com fé eu vou colher vida e vida com abundância em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agora vamos ser práticos. Agora nós vamos ser práticos. Lembre disso. Desabafo custa muito caro. Não arranque hoje essas ervas daninhas. Talvez ainda você não tenha colhido. Então está na hora de você arrancar isso. Nós agora vamos falar a palavra de Deus para a nossa família. Nós vamos profetizar sobre a nossa família. Vamos falar a palavra de Deus. E esta palavra, a palavra de vida, vai gerar o quê? Vai gerar vida. E vida com abundância. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Então feche seus olhos agora. Erga suas mãos para os céus.
E diga assim comigo: ó Pai, em nome de Jesus, eu venho à tua presença. Tu dizes na tua palavra que tu ordenas as tuas bênçãos sobre tudo onde eu ponho a minha mão. Obrigado, ó Pai, porque tu estás ordenando que as tuas bênçãos estejam sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento entre a minha mulher e eu, sobre o meu relacionamento entre os meus filhos e eu. Obrigado, ó Pai, porque também tu estás operando no relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Obrigado, ó Pai, porque tu estás ordenando as tuas bênçãos sobre as nossas finanças, sobre os nossos empregos, sobre todas as coisas, todas as áreas da nossa família. Obrigado, ó Pai, que tu estás ordenando as tuas bênçãos sobre a nossa saúde, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque a minha família sempre te põe em primeiro lugar. Os meus filhos te põem em primeiro lugar na vida deles. Minha esposa te põe em primeiro lugar na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque a minha família sempre vem às reuniões da igreja. Obrigado, ó Pai, porque o meu lar é um verdadeiro exemplo. É um verdadeiro exemplo de cristãos. Nós somos exemplo no nosso lar, no nosso trabalho, em qualquer lado. Obrigado, ó Pai, porque os meus filhos são obedientes, são respeitadores, só andam em boas companhias, são bons alunos, são servos do Deus vivo. Obrigado, Senhor, que eu e a minha mulher, nós nos damos muito bem, nós andamos sempre em união, andamos sempre em harmonia, e o teu poder, Senhor, opera nas nossas vidas. A tua palavra, ela é verdade nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque eu e a minha casa, nós te servimos e continuaremos a te servir sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós agora vamos falar a palavra de Deus acerca das nossas finanças, acerca do nosso trabalho. Há promessas, a palavra de Deus é fiel. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá sempre, 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 todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sempre. Ter as necessidades supridas. Doença não é ter necessidades supridas. Falta de dinheiro para pagar as contas não é ter as necessidades supridas, mas porque nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Porque ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós comemos o melhor desta terra. Então erga suas mãos para os céus agora, feche seus olhos e diga assim comigo: ó Pai, em nome de Jesus Cristo, tu dizes na tua palavra que tu estás suprindo todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas no céu. Também tu dizes, Senhor, que tu fazes sempre muito acima do que pedimos ou pensamos, porque tu nos amas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque tu não nos tratas de acordo com os nossos pecados e com as nossas faltas, mas tu nos tratas, Senhor, com o teu amor. Obrigado, Senhor, porque na minha casa nós temos as necessidades supridas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser não somente abençoados, mas nós podemos ser abençoadores. Obrigado, Senhor, porque eu e a minha casa somos instrumentos na tua mão para sermos supridores do teu reino, da tua obra, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque na minha casa todos nós temos bons empregos, temos empregos fixos.
nós ganhamos muito bem, sobra-nos sempre muito dinheiro ao fim de cada mês. Obrigado, Senhor, porque nós somos bem vistos pelos nossos patrões, pelos nossos colegas. Nós somos bem vistos, Senhor, e todas as pessoas sempre dizem bem de nós, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque todos os meses nós podemos cumprir, Senhor, com as nossas obrigações no Teu reino, Senhor. E por isso mesmo, todos os meses nós recebemos boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Todos nós somos servos de Deus. E todos nós temos uma chamada, que é de ir e pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. E nós vamos orar agora, para que isso se transforme em realidade na nossa vida, para que de verdade nós sejamos pregadores da palavra de Deus. O trabalho não é só do pastor, o trabalho é de todos nós. Todos nós temos a obrigação de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até fora de tempo. Todos nós temos a obrigação de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isso você levante a sua mão agora mesmo, em nome de Jesus, e diga assim comigo: ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante de Ti com a autoridade. Tu dizes na Tua palavra que há poder nas palavras. O que dissermos com a nossa boca, crendo no nosso coração, é isso que nós temos, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, sobre mim o Teu poder, o Espírito do Senhor está sobre mim, anunciar o Evangelho, o reino de Deus. Eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha da Tua palavra, eu não tenho vergonha de anunciar o Evangelho, seu anunciador, ousado, intrépido, com autoridade, eu anuncio a Tua palavra em nome de Jesus Cristo. E ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que todo poder satânico na mente das pessoas caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, porque eu Te ponho em primeiro lugar na minha vida, porque eu busco o Teu reino, todas as coisas me são acrescentadas. E por isso mesmo, Senhor, todas as pessoas a quem eu prego o Evangelho, a quem eu anuncio a Tua palavra, essas pessoas se arrependem dos seus pecados, elas se convertem em nome de Jesus Cristo. Eu proclamo, Senhor, que sempre que eu der a semente de salvação, ela cairá em boa terra e ela vai germinar, ela vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas virão ao conhecimento da verdade e serão libertas. Elas virão à igreja e serão firmadas em Ti, Senhor Jesus, na Tua palavra, e serão firmadas na igreja, em nome de Jesus Cristo. E ao Pai, graças Te dou, porque, Senhor, Tu e a Tua palavra serão manifestas na vida dessas pessoas, e jamais elas serão as mesmas, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que eu tenho de ter sido salvo por Ti, mas também eu Te agradeço pelo privilégio que eu tenho de anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos lá fora. Conta comigo, Senhor, e usa-me, Senhor, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Você agora dê a mão ao seu irmão. Dê a mão. Levante a mão do seu irmão. E diz assim: ó Pai, em nome de Jesus, Tu dizes na Tua palavra, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó Pai, em nome de Jesus, eu vivo em união
com os meus irmãos. E por isto mesmo, Senhor, tu derramas o teu óleo precioso sobre a nossa cabeça. Tu derramas, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas. E tu dizes na tua palavra que tu ordenas a tua bênção sobre as nossas vidas e a vida para sempre. Obrigado, ó Pai, porque da mesma forma que Jesus Cristo orou, dizendo que Ele e o Pai são um só, eu e os meus irmãos, nós somos um, em nome de Jesus Cristo. Tu em nós, e nós em Ti, nós somos um, Senhor. E obrigado, ó Deus, porque as obras das trevas não são manifestas na nossa vida. Não há murmuração, não há apontar de dedos, não há obra alguma maligna contra nós. Ela pode prosperar, jamais pode prosperar, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque há respeito entre nós. O teu amor é que nos une, Senhor. E este cordão de 3 dobras jamais se pode romper, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida do meu irmão, da direita e da esquerda. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obras contra a direita e Senhor. Na vida dos atingidos, em nome de Jesus. Já isso, Senhor. Vida do eu atingi é este irmão. E diga que ele é Jesus Cristo. A tua palavra.